Bom dia. Podemos começar. Vamos então. Então, nós na aula passada estivemos a tentar concluir o livro de Gênesis, a ver algumas partes mais importantes, claro, não dá para ver tudo. Insisti que vocês devessem ler os textos para poderem compreender as coisas que estávamos a falar. E hoje vamos entrar no livro de Gênesis, no livro do Êxodo. Todo mundo deve lembrar que o livro de Gênesis termina com todos os ingredientes para que comece o livro do Êxodo. Começa a dizer-nos que José é vendido pelos irmãos, vai para o Egito, tem sucesso no Egito. Entretanto, os irmãos sofrem fome por causa da seca na terra de Canaã, e migram para o Egito, encontram o irmão, conhecemos toda a história, depois o irmão manda chamar o pai, Jacó, já velho, e vão morar no Egito, e migram para o Egito. De 12, 13 pessoas, os irmãos com as suas mulheres, naturalmente, e filhos, de poucas pessoas, de poucas pessoas, eles vão ficar numa região boa, uma região que produz, onde há fartura, fértil. Então, há todas as condições para se desenvolverem economicamente, para se tornarem, portanto, gentes importantes, até porque o irmão menor era um homem importante. Mas de meia dúzia de gato pingados, tornaram-se um povo importante, forte economicamente, numeroso. Assim é que termina Gênesis. Portanto, e começam a perturbar Faraó. José já não existe, e o novo Faraó que toma conta da nação do Egito não conhecia José, não tinha relações com José, não conhecia a importância de José, e começa a ficar preocupado com estes povos estrangeiros hebreus que, portanto, estão a ficar numerosos, estão a ficar poderosos, e escraviza-os. Então, nós temos, Gênesis termina com todos os ingredientes para entrar no livro do Êxodo, que vamos ver hoje. Vou ver se partilho. Vou abrir isto, a quem gosta de esse partilho. Acho que é isto. Não é isto, não. Estão a ver? Aula oitava? Estamos a ver, sim. Ok. Portanto, a aula de hoje seria, portanto, vamos entrar no livro de Êxodo e vamos ver a libertação do Egito e a vida nómada no deserto. Ok, nós temos terminado o livro de Gênesis, os livros que se seguem, que formam o Pentateuco, portanto, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e Deuteronômio, que formam, portanto, com o Gênesis, os 5 livros, chamamos Torá ou Pentateuco. Esses 4 livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, contam a história dos descendentes dos filhos de Jacó. Esses 4 livros vão contar a história dos descendentes dos filhos de Jacó, que foram para o Egito, como vimos em Gênesis, e sofreram lá opressão, como eu já disse. E nós vamos ver a sua libertação prodigiosa, que Deus opera através de Moisés. E vamos ver da libertação do Egito, da situação do Egito, a libertação prodigiosa e a peregrinação durante 40 anos no deserto até a entrada da Terra Prometida. Esses 4 livros não falam da vida na Terra Prometida. Falam da situação do povo no Egito, a sua libertação prodigiosa
que Deus opera através de Moisés, e a travessia do deserto em 2 momentos, até o Monte Sinai e do Monte Sinai até as planícies de Moabe, e termina ali. É os livros seguintes que vão contar a entrada e a vida na Terra Prometida. Esses 4 livros, portanto, falam disto. E, portanto, nós situamos estes factos na segunda metade do século VIII a.C., que esses factos aconteceram, não que esses livros foram escritos, que esses factos aconteceram. Aqui temos uns dados que podem ser úteis ou não, portanto, de que deserto falamos, quando falamos da travessia de deserto. Não estamos a falar propriamente do deserto de Saara, em que temos grande extensão de areia, não, estamos a falar de uma zona entre o Egito e a Palestina. Vocês podem procurar no Google, o deserto ainda lá está, não saiu de lá. As Bíblias, a Bíblia dos Capuchinhos e outros livros, têm geralmente esses mapas. Portanto, este deserto, como já disse, não é o deserto de Saara, não é, mas são territórios áridos, desabitados, e que de vez em quando chove, e quando chove crescem arbustos, tipo Boa Vista, tipo assim, portanto, algumas partes das nossas ilhas, portanto, muito áridas, muito desabitadas, não há ninguém, muito inóspitas, mas se chover crescem pequenas ervas e crescem arbustos. Portanto, este é o deserto de que estamos a falar. Não estamos a falar propriamente de extensões de areia, como o deserto de Saara ou como outros desertos que porventura possamos ter noção. Portanto, por isso, nesta região viviam os pastores nómadas que se deslocavam com seus rebanhos de um lado para o outro durante o ano em busca de pasto de melhores condições, e quando chovia, quando não chovia, onde há água, onde não há água, onde nascente. Portanto, havia vida ali, não é que, portanto, estamos a falar de zona completamente deserta. Até deserto de Saara tem vida, imaginemos. E, portanto, voilà. Esses 4 livros estão, portanto, sob a figura de Moisés. Moisés é o grande condutor, o grande líder e o grande legislador que domina esses 4 livros. Ele é a grande figura desses 4, o grande protagonista desses 4 livros. E ele dedicou toda a sua vida, lutou, nós sabemos, são 12 tribos, correspondentes aos 12 filhos de Jacó, são 12 tribos, e Moisés vai lutando para, desses 12 tribos, constituir um único povo. O único povo escolhido por Deus para uma grande missão. Este povo de Israel é escolhido por Deus. Moisés quer formar um único povo, não 12 tribos separados. E qual é a grande missão, grandíssima missão do povo escolhido, do povo eleito? É de acolher, primeiro, receber, acolher, guardar e transmitir a revelação de Deus. Quem é Deus? Esse Deus único. Eles devem receber esta revelação, guardar, conservar, para não mudar, para não alterar, mas também transmitir a verdade desse Deus único ao mundo. Esta é a grande missão, digamos assim, do povo de Israel. Era e devia ser até ainda hoje. É a nossa missão também nós, o novo povo de Israel, a igreja. Portanto, receber, conservar no sentido de não adulterar e transmitir a missão. Portanto, esta é a missão também nossa. Ok. Isto seria só uma introdução geral. Não sei se há dúvidas até aqui. Se não, podemos avançar. Professor? Sim? Na missão do povo de Israel, eu não entendi muito bem. 3 coisas. É a missão do povo de Israel, é a nossa missão enquanto igreja também. Receber a revelação. Ok? Deus se revela a este povo, como vamos ver. Não a qualquer povo, a este povo de Israel. Portanto, a primeira coisa é receber a revelação, aceitá-la. Ok? Primeiro, nós, a igreja,
vamos colocar isto com Jesus. Nós recebemos a revelação de Jesus, acreditamos naquela revelação. É o primeiro passo. Acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Este é o primeiro passo. O segundo passo é conservar, guardar. Portanto, nós não podemos deixar que isto transforme em outra coisa. Temos que conservar isto assim. A revelação é esta. A verdade da fé é esta, não é outra coisa. Não pode corromper-se, isto é guardar. Mas tem uma terceira coisa que é transmitir. Não é guardar para ninguém conhecer, é guardar na sua integridade. Mas depois eu tenho que transmitir aos mais jovens, a outros povos, ao mundo inteiro, para que todos possam acreditar neste único Deus verdadeiro que se revelou a este povo. Ninguém mais fez a experiência que Israel fez com Deus único. Está certo? Tá bom, obrigado, professor. Sim, professor. Professor, eu só queria um entendimento aqui. O professor disse que a figura máxima e nessa época, na segunda metade do século III a.C., que era o Moisés, que tinha um dos objetivos era unir os 12 tribos. Eu queria só perguntar se esses 12 tribos eram referentes a 12 filhos de Jacó. Exatamente. Ok, está bem. Está certo? Perfeitamente. Vamos então ao livro do Êxodo. Êxodo, já sabemos, significa exatamente saída. Saída. Ainda hoje estudamos êxodo rural na escola. Exit, em inglês, saída. Êxodo significa saída. Êxodo rural significa saída, é massa do campo para a cidade. E, portanto, êxodo significa saída. A palavra em si significa saída. E, portanto, nós podemos dizer que este livro tem uma primeira parte. A primeira parte do livro vai de capítulo 1 ao capítulo 18. É a primeira parte do livro do Êxodo. Está certo? Primeira parte do livro do Êxodo. A segunda parte do livro do Êxodo vai do capítulo 19 a capítulo 40. O livro tem 40 capítulos. 1 a 18, primeira parte. 19 a 40, segunda parte. Na primeira parte, o que é que temos? Temos as coisas que aconteceram antes, durante e depois da saída do Egito, do povo hebreu. Até o capítulo 18, o que é que temos? As coisas que aconteceram antes, durante e depois de quê? Da saída do êxodo do povo hebreu do Egito. São coisas que nós conhecemos muito bem. O que é que aconteceu antes? A opressão por parte do faraó, que nós já vimos, ficou preocupado com o crescimento econômico e com o poderio, digamos assim, do povo de Israel, que era um povo estrangeiro, que se multiplicou muito, economicamente muito forte. Portanto, há a opressão, a escravização do povo. Isto aconteceu antes. Aconteceu antes a missão de Moisés para libertar o povo. Deus convoca Moisés, nós vamos ver isto mais para frente, para libertar o povo. Moisés conhece este Deus no deserto, nós vamos ver isto. Isto está antes. Hein? Depois nós temos a resistência de Faraó, que não quer deixar que o povo saia. E temos, portanto, Deus que intervém através das conhecidas 10 pragas do Egito. O faraó não quer, então há 10 pragas para fazer com que Faraó deixe partir o povo. Isto aconteceu antes. Depois, nós temos a partida em si dos hebreus. Finalmente livres. Finalmente livres, os hebreus partem. Faraó deixa partir o povo. E temos toda a história da partida. Isto é durante. Mas temos o arrependimento de Faraó. Faraó se arrepende.
manda perseguir o povo com o exército, temos a passagem do Mar Vermelho. Tudo isto é durante a saída. Depois, por fim, nós temos a marcha em direção ao Monte Sinai. Depois da saída, temos a marcha, o povo caminha para o Monte Sinai e aí é assistido por Deus, que manda maná do céu, que faz sair a água da rocha, enfim, todas aquelas peripécias que nós conhecemos até o Monte Sinai. A segunda metade do livro vai do capítulo, já disse, do capítulo 19 ao capítulo 40. É a segunda parte. A primeira parte fala das coisas que aconteceram antes, durante e depois da saída do Egito. Vai até ao Monte Sinai. Vai até ao Monte Sinai. Nós vamos ter a segunda parte, que é a estadia no Monte Sinai, onde acontece o facto mais importante do Antigo Testamento e um dos factos mais importantes da Bíblia, acontece no Monte Sinai, que é o quê? Que é a conclusão da aliança entre Deus e o povo de Israel, e o povo hebreu. O que é isto, o mais importante que acontece no Monte Sinai? Porque é que o Monte Sinai é importantíssimo? Porque no Monte Sinai acontece um dos factos, uma das coisas, um dos episódios mais importantes do Antigo Testamento e mais importante em absoluto do Antigo Testamento e certamente um dos factos mais importantes da Bíblia. Não o mais importante com o Novo Testamento, mas continua sendo importante. E o que é isto? É o pacto, a aliança entre quem? Entre Deus e o povo hebreu, e o povo de Israel. Este é o facto que acontece no Monte Sinai. Isto é que faz com que o Monte Sinai não pode passar-nos despercebido, não sabermos como é importante o Monte Sinai. Porque é no Monte Sinai, depois da primeira parte do Êxodo, travessia do deserto, é no Monte Sinai que acontece uma das coisas mais extraordinárias. O que é isto? É a aliança, o pacto entre Deus único e o povo de Israel. Pela primeira vez, Deus se manifesta a todo um povo. Até agora, Deus tinha manifestado a personalidades, a pessoas, a um grupinho. Agora, se manifesta a todo um povo e dá a Moisés os 10 mandamentos da lei. É ali, no Monte Sinai. Se manifesta a todo o povo passa a perceber quem é, de que Deus se trata, e recebem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que vão orientar daquele momento para frente, para os séculos sucessivos, vai orientar tudo, vai orientar a vida individual, a vida em sociedade, a vida religiosa, a vida civil do povo em todos os seus aspectos. Os 10 mandamentos vão passar a ser o ponto de referência. Claro que não ficam só com os 10 mandamentos. Há outras disposições, há outras regras, as regras aumentam de dia para dia. Mas, portanto, é a partir dos 10 mandamentos que o povo se organizará como povo de Deus. Porque a aliança é disto que se trata. Nós vamos aprofundar tudo isto. Temos disposições para o culto, consagração aos sacerdotes, a construção da tenda de Deus, que será como um santuário, está no capítulo 25 a 31. Enfim. É aqui também que nós temos um episódio muito triste, que nós também vamos aprofundar, que é a construção do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte, em cima do monte, com Deus, o povo cá embaixo, portanto, construiu, coisa que nós sabemos, o bezerro de ouro de metal fundido, como símbolo da divindade e o adoram. Capítulo 32. Claro, isto provoca a ira de Deus, a cólera de Deus e a cólera de Moisés. Interessante. Os culpados são punidos, mas Moisés pede a Deus que perdoe o povo por esta falta.
Vamos ver rapidamente, para podermos concluir Gênesis e Êxodo e podermos cumprir todo o programa, vamos ver rapidamente alguns desses pontos que eu já elenquei. A libertação, a Páscoa, a aliança, o bezerro de ouro, que eu não consigo escrever, mas eu vou dizer na mesma. Até aqui tudo certo? Sim, tudo certo. Quem cala consente. Fiquei na dúvida se... Professor, Sim. professor, só uma explicação aqui, professor. O professor, dentro da primeira parte, que o professor nos falou sobre o antes, o durante e depois. Eu só queria que o professor me explicasse mais uma vez o depois, para eu conseguir tirar algumas coisas aqui entre o antes e o durante, mas o depois fiquei um bocadinho confuso. O depois, Sim. o depois está atravessado o Mar Vermelho. Todos nós sabemos o que acontece no Mar Vermelho. Sim. Para a parte de Faraó. Sim. Ok? Faraó perde. Os seus carros, os seus cavaleiros ficaram submersos no mar. Ok, perderam. O povo de Israel saiu, já saiu. A saída já se concretizou. Agora, o período que vai desta travessia do mar, desta passagem do Mar Vermelho, e entram no deserto, ok? Agora, o período que vai desta passagem até o Monte Sinai é que é o depois. E o que é que acontece neste depois? Acontece a travessia do deserto, há fome, Deus manda maná. Há sede, Deus faz sair brotar a água da rocha. Há pecado, Deus perdoa. Há murmurações, vão, até chegar ao Monte Sinai. Ponto. Termina a primeira parte. Está certo? Sim. O depois é depois da travessia do mar. O durante é Faraó deixa sair, o povo começa a sair tranquilamente, a perseguição e a travessia do mar. Concluída esta parte, agora temos o depois da saída, que é a travessia do deserto, a primeira parte da travessia do deserto, que vai até ao Monte Sinai. Está certo? Sim, sim. Se forem ler isto, vão ver que é maravilhoso, torna-se uma leitura maravilhosa. Vamos ler. Bem, um capítulo antes de dormir toda noite dá perfeitamente para saborearem de forma diferente o que sempre ouvimos nas missas, na Páscoa, né? Vai passar a ter sabor diferente, espero. Vamos então a ver, para compreender melhor, algumas destas partes que nós falamos. Primeiro, a libertação. Nós já vimos, quando falamos o povo era escravo no Egito, já vimos que povo é, como é que este povo chegou ao Egito. Isso já está claro. Como é que este povo chegou? Como é que este povo começou a incomodar Faraó? Nós já vimos, porque Jacó desceu com os seus filhos e as suas famílias para o Egito para passar a fome, porque o filho estava lá como chefe. Isto tem que ficar claro, para saber como é que o povo chegou ao Egito. E por que começou a incomodar Faraó. Faraó é um título, Faraó não é uma pessoa. Ok? Não é uma pessoa que se chama Faraó, é um título. Por isso há vários faraós. É como se fosse o presidente da república, o rei. Portanto, é um título. E Faraó ficou perturbado porque o povo crescia em número e em condições. E decidiu eliminar o povo hebreu. Isto vai ser perigoso, podem juntar, se formos atacados, podem juntar com os nossos inimigos, atacar-nos, e isto vai ser o medo que ainda temos hoje dos estrangeiros. Tomam o nosso trabalho, ou o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, na Europa, o que acontece conosco também, os africanos tomam o nosso trabalho, fazem eles, portanto, ou sempre o medo do estrangeiro. Então, de qualquer maneira, então temos que eliminar. Eliminar-los como? Hoje fazemos complicações para documentos e tal, assim eles passam mal, não conseguem crescer. É a mesma história. Ali,
Faraó toma a medida mais radical. E qual é a medida mais radical? 2 medidas. Todo mundo que pode, que tem força, a juventude, a força ativa, vai trabalhar na construção de uma nova cidade. Trabalho forçado. Trabalho forçado. Vamos fazer uma nova cidade e esses senhores, todo mundo que pode trabalhar, vai trabalhar forçosamente. Escravidão. E os que nascerem, os que vão nascendo, vão ser mortos. Tão simplesmente. Vamos matar os rapazes, os meninos que nascerem, e vamos fazer trabalhar forçadamente os jovens, os adultos, todos os que puderem trabalhar. 2 medidas fatais. Não há quem resista. Ok? Para o povo que tinha noção da promessa de Deus, para o povo de Israel que estava no Egito, mas que tinha noção da promessa de Deus, de uma terra, de uma descendência, isto estava a ficar obscuro. Como é que a promessa de Deus vai se realizar agora que os nossos filhos são mortos, os nossos meninos são mortos, e nós estamos aqui a trabalhar assim, forçadamente? Como é que a promessa de Deus começa a desfazer-se, a perder-se? Como será possível? E aqui é que nós vamos ter a intervenção de Deus. E como é que vai ser a intervenção de Deus? Vai ser através do menino. Um menino hebreu que nasce, a mãe não quer que seja morto, coloca numa pequena cesta de papiro e embetumado e tal, e põe a boiar, portanto, nas águas do Nilo. Todo mundo sabe esta história. Quem vai encontrar o menino a boiar nas águas do Nilo? A própria filha de Faraó. A própria filha de Faraó, um dia vai tomar banho, o que é que vai fazer ao rio? Encontra esta cesta com a criança dentro e criança muito bonita, não quer que morra, leva para o palácio do rei, leva para a corte. E ali o menino cresce, educado às maneiras do palácio. É um menino com educação refinado, é um príncipe. É um príncipe. Deus atua a partir deste menino. Portanto, faz com que a salvação do povo, digamos assim, venha próprio do perseguidor. É Faraó que está a perseguir, é da casa do Faraó que sai, portanto, este menino que vai salvar o povo. Isto encontramos tudo nos primeiros capítulos de Êxodo. 1 a 10, mais ou menos, está, capítulo 1, capítulo 2, está lá esta coisa. Quando Moisés se torna adulto, descobre a sua origem, quem ele é. Eu sou hebreu, eu sou filho de hebreus. Descobre a sua história, descobre a sua origem. E percebe a situação do povo. O povo está sendo oprimido. Então, deixa tudo, deixa a corte, deixa as honrarias, deixa o futuro que tinha pela frente e entra em solidariedade com o seu povo. Vocês sabem toda a história. Ele um dia vê um soldado, um capataz egípcio a injuriar um seu concidadão, um filho hebreu, e mata imediatamente, mata este capataz. Enterra o corpo, mas alguém o vê e alguém o ameaça, o chantageia, diz assim, pensas que não vimos? Mataste, ok. Então, ele fica com medo e foge. Para onde é que foge? Foge para além da fronteira do Egito, numa zona chamada Madian. E lá entra em relação com Reuel e Jetro, um sacerdote deste povo, e casa com a filha deste sacerdote, chamada Séfora. Portanto, o homem casa, foge, com medo de ser morto por Faraó, porque matou um soldado egípcio, porque viu o soldado a injuriar o povo, e voilà, agora tem medo de sofrer as represálias. E foge, encontra este Jetro, sacerdote Madian, casa com
com a filha, Séfora, vive como pastor, passa a ser pastor, seminômada, a passar de um lado para o outro, no deserto. E é neste ponto que tem a passagem que todos conhecem, que é Deus se lhe manifesta na sarça ardente. Todo mundo sabe desta história. É nesta condição que Moisés, um dia, pastando os seus animais, portanto, faz a experiência da sarça ardente. Faz a experiência da sarça ardente. E então, a sarça ardente, temos coisas importantes no capítulo 3. É neste episódio que Deus pede que Moisés vá libertar o povo. Volte para o Egito, não como fugitivo, sem medo de Faraó, para libertar o povo da escravidão. É neste episódio da sarça ardente. Portanto, este episódio da sarça ardente, que está no capítulo 3, é um episódio absolutamente importante. Mas não só é importante porque Deus dá a missão de Moisés. Diz para que Moisés existe. É importante também porque Deus revela o próprio nome a Moisés. É este nome que Deus será no futuro e para sempre chamado e honrado pelo povo de Israel. É neste episódio de sarça ardente que Deus manifesta o seu nome. Portanto, este episódio torna-se importante. E este nome é 4 letras, está aqui, chamamos tetragrama, 4 grama, JHWH, e pronuncia-se Javé, não Jeová. Jeová é um erro dos testemunhas. A pronúncia correta é aceita pelos cristãos, por todos os cristãos, é Javé. Aceita também pelos hebreus. Os hebreus não chamam Deus de Jeová. Eles não pronunciam este nome. Mas não chamam de Jeová, seguramente. Portanto, é Javé. Aliás, nós encontramos este nome, já vimos, desde Gênesis. Aliás, deu, portanto, título aos documentos que chamam Deus por este nome como documentos javista. Lembrem-se. E esta expressão Javé, o que significa? É um verbo. O que significa? Significa eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Esta expressão tira o tempo, tira o espaço a Deus. Deus não tem tempo, Deus não tem espaço. É um Deus sem tempo, isto é, não circunscrito no tempo. Não um Deus do presente, do passado ou do futuro. É um Deus eterno. O tempo não conta. É um Deus que não muda, é imutável. É fiel. Portanto, este nome de Deus é muito importante, porque retira de Deus qualquer circunstância, qualquer tempo, qualquer mutação. É um Deus, portanto, absolutamente outro, absolutamente fora do tempo e do espaço, que não muda. Enfim. Mas há um detalhe muito importante. Deus não só diz a Moisés, eu sou aquele que sou, e portanto quase põe Moisés a pensar filosoficamente nestas coisas do tempo, do espaço, a complicar a vida de Moisés. Não, diz a seguir, eu sou aquele que sou, Javé, e diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isto é muito importante. Deus é o Deus dos antigos patriarcas. Assim, este nome misterioso, este nome complicado, este nome que é um verbo, este nome que retira tempo, espaço, mutação a Deus, torna-se fácil para os israelitas compreenderem. Este Deus é o Deus dos nossos pais. É o Deus que fez Abraão assim, assim, assado. É o Deus que fez Jacó assim, assim, assado. Conhecemos a nossa história. Conhecemos os feitos deste Deus. É um Deus ativo. É aquele que sempre esteve presente. É aquele que faz maravilhas. Portanto, Deus desmistifica o seu nome diante de Moisés. Moisés vai para casa consciente, sim, é um Deus absolutamente fora do tempo, que não se limita ao tempo, ao espaço, às mutações que nós estamos envolvidos, mas é o Deus dos nossos pais. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está à nossa raiz, nos antecede e nos precede. Portanto, é muito importante. Depois nós temos os capítulos 7, capítulo 7, 1 a 15, depois 21.
E temos, portanto, nesses capítulos aqui, a luta entre Faraó, Moisés aceita a missão, não sem colocar as dificuldades, naturalmente, mas aceita a missão e vai para libertar o povo, já sabemos, e Faraó não deixa, e nós temos nesses capítulos, portanto, as pragas do Egito, até a derrota final de Faraó. Nós temos a última praga, que é importante sublinhar, a última praga, enquanto as outras pragas, a gente pode dizer, são coisas naturais que podem acontecer. Nós temos agora, por exemplo, já tivemos em África há bem pouco tempo, ainda está lá no Corno da África, agora estamos na Argentina, perto do Brasil, já tivemos em Cabo Verde uma vez, gafanhotos que a gente não pode, que come tudo e todos. Portanto, gafanhotos não é que seja uma coisa que a gente pudesse ficar, nuvens de gafanhotos que comem tudo. Mas esta última praga fere, reparem que era Faraó que estava a matar os filhos dos hebreus. Agora é os egípcios que sofrem a morte dos primogênitos, porque os egípcios estavam a oprimir o primogênito de Deus, que é Israel. Portanto, a última praga é a morte dos primogênitos dos egípcios. É a praga mais dolorosa, mais forte, que convence finalmente Faraó a deixar partir o povo. Mas antes da partida, nós temos a Páscoa, muito importante. Antes da partida, nós temos a Páscoa. Páscoa, em hebraico, se diz Peshá. Páscoa, em hebraico, se diz Peshá. Está aqui escrito, a pronúncia é Peshá. E significa passagem, liminarmente. Páscoa significa passagem. Para os hebreus, passagem de Deus. Naquela noite, Deus vai atingir os primogênitos dos egípcios. Naquela noite, Deus vai atingir, vai passar, o anjo exterminador vai passar, vai atingir de morte os primogênitos dos egípcios. O que é que vai acontecer? Vai, porém, saltar, ultrapassar as casas onde habitavam os hebreus, poupando-lhes os filhos. Os filhos dos hebreus não vão ser atingidos, porque Deus vai saltar as casas. Esta é a casa do hebreu, eu vou saltar, não vou atingir. Vou atingir a outra casa, que é a casa dos egípcios. Isto é passagem. É esta passagem que dá origem à Páscoa dos hebreus. E, portanto, mas há uma outra passagem, que é a passagem do Mar Vermelho. A passagem prodigiosa, que não vai sair da cabeça dos hebreus. Qual é? A passagem prodigiosa do Mar Vermelho. Nós conseguimos passar, os egípcios não. Deus nos libertou de maneira extraordinária na passagem do Mar Vermelho. Portanto, temos duas passagens que se combinam. A passagem de Deus na noite para exterminar os primogênitos dos egípcios, poupando os hebreus, e a passagem do Mar Vermelho. Estas duas passagens, a junção destas duas passagens, a memória destas duas passagens que dá origem à Páscoa hebraica. Como é que se celebrará a Páscoa? Temos no capítulo 12 e 13 como que será a Páscoa dos hebreus, ao longo dos séculos até hoje. Mas atenção, esta é a Páscoa dos hebreus. Mas a Páscoa dos hebreus, que tem estas duas passagens como memória, será a lembrança, a memória, a recordação efetiva, celebrativa dessas duas passagens, passagens do Deus exterminador e passagem do povo do Mar Vermelho, vai recuperar, portanto, vai absorver duas celebrações antiquíssimas que já existia antes do povo hebreu. É uma de origem pastoral e outra de origem agrícola.
Os pastores seminómadas, aqui mais que pastoral é pastorícia. Não pensarmos na nossa pastoral que fazemos nas paróquias. Os pastores seminómadas, que ora estavam aqui, ora estavam lá, à procura de pasto, na primavera, que já terminou, mas na primavera, antes de sair para procurar pastagens no tempo de verão, que vem a seguir à primavera, sacrificavam um cordeiro. Toda a primavera, os pastores saíam para procurar pastos. Mas antes de sair, sacrificavam um cordeiro. E com o sangue deste cordeiro, assinalavam os umbrais das tendas. Não tinham casa porque eram nómadas. Não se podia fazer casa quem é seminómade. Quem está aqui na primavera, mas em outono está em outra parte. Leva a tenda. E marcava a tenda com o sinal deste cordeiro que sacrificavam no início da primavera. E que significado tinha isto? Era afastar os perigos, iam empreender uma caminhada, portanto, afastavam os perigos, uma forma de afastar os perigos e atrair a fecundidade do rebanho. Atrair a fecundidade. Menos perigo, menos mortes, menos roubos, menos ataques e mais rebanhos, o que se multiplica o rebanho. Este é o sentido do rito que todos os pastores, antes do povo hebreu, fazia na primavera. Sacrificar um cordeiro, pintar, assinalar as portas, os umbrais, os hastes das tendas, portanto, antes da partida para uma nova aventura à procura de pastos. O povo, este rito de passagem, foi reinterpretado. Assim, o povo de Israel, quando celebra a Páscoa, quando mata o cordeiro, quando pinta os umbrais da casa, portanto, não quer mais pedir, não quer mais assinalar os umbrais da casa para afastar o perigo ou para pedir a fecundidade do rebanho, mas quer fazer memória, quer lembrar do Deus que passou e viu as portas das casas dos hebreus nos egípcios com o sangue do cordeiro e passou adiante, porque disse, esta é a casa do hebreu, não vamos exterminar o primogênito, vamos para a próxima casa, que é dos egípcios, que não tinham sangue, porque os egípcios não sabiam. Portanto, este rito antiquíssimo é utilizado pelos hebreus, mas é reinterpretado. Já não é para livrar de perigo ou propiciar a fecundidade dos animais, mas é para fazer memória da passagem de Deus que saltou as casas dos hebreus porque estavam pintados os umbrais das portas, estavam assinalados com o sangue do cordeiro que mataram na noite anterior e comeram à pressa. Pronto. Um segundo, nós estamos a falar de duas celebrações que a Páscoa hebraica assume, reinterpretando. Já vimos esta de origem pastorícia, Vamos agora ver uma de origem agrícola. No mesmo período da primavera, começava em Canaã a colheita dos cereais. Neste mesmo período, depois dos equinócios. Portanto, começava a recolha dos cereais, sobretudo trigo, cevada. Portanto, a recolha dos cereais neste período da primavera. E então havia um costume ancestral que era, neste tempo, tirar da casa todo o pão fermentado, todo o pão que tinha fermento. E todo o pão que tinha fermento feito com farinha do ano passado. Todo o pão que tinha fermento feito com farinha do ano passado era retirado, portanto, da casa. Este pão era feito com farinha do ano passado, tem fermento, vai ser retirado. Para quê? Para naquela semana, por uma semana,
só comer o pão feito com farinha nova, com farinha deste ano e sem fermento. Isto é uma tradição, assim o pão feito sem fermento chama-se pão ázimo. Esta é uma tradição que existia antes do povo hebreu. O povo hebreu sabe desta tradição, conhece esta tradição, praticava esta tradição, só que agora vai reinterpretar esta tradição, como a tradição que já disse de origem pastorícia, dos animais. E esta tradição vai entrar na Páscoa dos Hebreus. E agora já não é para comer o pão e para a farinha nova, sem fermento, para celebrar, portanto, o ano agrícola que foi bom. Não. Agora, com a Páscoa, com a libertação do Egito, este rito de comer o pão ázimo, isto é, o pão em que a pasta não foi fermentada, não tem fermento, este rito vai lembrar a pressa que os israelitas tiveram para fugir do Egito naquela noite, que nem tempo tiveram de fermentar a massa. Fizeram o pão, mas não fizeram o fermento, não tinham tempo de esperar. Se põe fermento, tem que esperar um bocadinho. Não tinham a pressa e, portanto, comeram pão não fermentado, sem fermento, pão ázimo naquela noite. Portanto, a grande festa da Páscoa dos Hebreus vai absorver esses dois ritos de origem pastorícia e de origem, portanto, agrícola. Mas não mais com o mesmo significado de antes, mas para dar sentido a essas duas experiências de Deus que passa e não mata os filhos de Israel, porque as portas das casas tinham sinal de sangue de cordeiro e porque partiram com pressa que nem sequer tiveram tempo de fermentar a massa que deu origem ao pão para a última refeição antes de sair. E, portanto, isto aqui está na Páscoa dos Hebreus ainda hoje. E é sempre ocasião para explicar. Há um dado importante na tradição judaica, ainda hoje nos judeus, que é aproveitar desses factos para explicar às crianças, para catequizar as crianças. Para explicar às crianças porquê que Israel é um povo livre, porquê que Deus salvou Israel. E isso é importante em o povo de Israel, infelizmente nós estamos a perder isto, cada geração, nós estamos a perder isto, cada geração deve tomar consciência de ter sido salvada. Eu fui salvo por Deus naquele momento histórico. Não é uma coisa dos pais, sou eu que fui salvo. E isto faz-se através da catequese que cada pai de família deve explicar aos filhos. E, portanto, toda esta história através destes ritos que se celebram. Voilà, sobre a Páscoa, estamos quites. E antes de perguntar se há dúvida, queria dizer uma coisa sobre a aliança. Que hora temos? Mais 15 minutos terminamos. Sobre a aliança. Já vimos a libertação. Mas a libertação não é fim a si mesma. Não é uma libertação política. Não é 5 de julho. Não se liberta apenas para livrar da opressão, da destruição. Não é só este o objetivo de Deus. A libertação do povo de Israel não é simplesmente um ato político que nós temos ainda hoje, libertação dos povos, os povos que são subjugados, Hong Kong que não quer submeter-se à China, ou outros enclaves que querem libertar-se, tomar a própria independência. Não é só uma questão política, é também um plano religioso, teológico. Deus tem um plano para o seu povo, um plano a curto e a longo prazo. Para já, libertando o povo, Deus mostrou algumas coisas. Quando Deus liberta o povo assim, daquela forma, o ato da libertação, Deus mostra algumas coisas importantes. Para já, que é omnipotente, que pode tudo.
que não há coisa que ele não pode resolver. Primeiro. Depois, a sua fidelidade. A sua fidelidade. Deus promete e cumpre. Mas também a sua benevolência para com Israel. O quanto ele ama aquele povo que ele escolheu. Aquele povo que ele escolheu. Mais aquele povo que ele, vou usar um termo forte, pariu. Deu origem. O quanto ele ama. Mostra a sua onipotência, a sua fidelidade e a sua benevolência com o ato da libertação em si. Só por ter libertado o povo, já manifestou a sua onipotência, a sua fidelidade e a sua benevolência. Assim, o povo pode efetivamente confiar em Deus. E pode fazer um compromisso com Deus. Deus dando prova assim de si, da sua confiabilidade, da sua benevolência e da sua omnipotência, o povo pode efetivamente confiar. Pode comprometer-se com este Deus assim. E assim nós temos condições para o passo teológico que eu disse, que isto não é só político, é teológico. Assim nós temos espaço para uma verdadeira aliança. Uma verdadeira aliança. Eu já disse aqui, vou repetir, lembrem-se, não é a primeira vez que vamos ter aliança. Esta é a aliança por excelência. Esta, que nós vamos ter no Monte Sinai, é a aliança. Aliás, quando a gente pergunta quantas alianças há na Bíblia, todo mundo diz 2 alianças. Esta e a nova e eterna aliança na cruz de Cristo. Porque a gente tem esta aliança na cabeça. Mas nós já vimos que há outras alianças anteriores. A aliança com Abraão, a aliança com Noé, ou melhor, a aliança com Noé, a aliança com Abraão. Nós já vimos os sinais desta aliança, o arco-íris entre o céu e a terra, porque esta aliança é com toda a humanidade, embora feita na pessoa de Noé. A aliança com Abraão, que é a circuncisão, assinala na própria carne, para lembrar que tu és eleito, tu és preferido de Deus, tu és escolhido de Deus. Nós vamos ter no Monte Sinai, portanto, depois destes pressupostos, de um Deus fiável, de um Deus benevolente, de um Deus omnipotente, o povo pode aderir, pode comprometer-se, e nós vamos ter a aliança no Monte Sinai. Esta aliança é o protótipo, aliança modelo para compreender todas as outras alianças, porque vamos tendo alianças, a renovação da aliança durante toda a Bíblia. O povo vai pecando, vai destruindo a aliança, Deus vai renovando a aliança, mas sempre à luz da aliança do Monte Sinai. E este texto é muito interessante de ler, tem que ler absolutamente. Fala desta aliança e como se fazia aliança antigamente. Eu já expliquei isto muitas vezes. Portanto, como se fazia antigamente entre um soberano ou um rei que ganhou um vassalo. Eu sou o rei, sou o soberano, ganho a guerra. Vamos fazer uma aliança para acabar com a guerra. Então a aliança tem as partes que o livro, que Gênesis vai ter. Vocês vão ler e vão ver. Vai ter um preâmbulo, que continha o título de soberano, um prólogo histórico, as cláusulas de contrato, enfim, vão ter estas partes que estão aqui, que vocês vão ler. Portanto, e estas partes existiam em qualquer aliança. E vai existir na aliança entre Deus é o soberano, vai dizer mesmo, eu sou o Deus, Deus é o soberano. É Deus que se compromete até ao fundo de si mesmo. Vamos ler, portanto, os capítulos 19 e 24 do livro do Êxodo. Para esclarecer isto tudo. E não sei se temos perguntas. Por último, temos Bezerro de Ouro, que infelizmente não acabei de passar, mas eu tenho aqui o livro que estou a seguir. O Bezerro de Ouro é uma estátua, mas o problema não é a estátua em si. Maria Leonilde? Sim, senhor professor. Posso falar? Coragem. Bom dia. Professor, eu só queria perguntar se este pão ázimo, o pão sem fermento que o povo hebreu
meu, se tem alguma relação com a comunhão na igreja. Dizemos que comunhão é pão. Hóstia, sim, hóstia, infelizmente nós transformamos o pão sem fermento em hóstia. Hóstia é um pão sem fermento. Mas, infelizmente, a nossa hóstia é muito pobre. Infelizmente, nós, os ocidentais, reduzimos o pão ázimo à hóstia. A hóstia é muito pobre, já vem cortadinho, bonitinho, e retira o grande símbolo de um pão que não tem fermento. Já imaginaste a comunhão, a missa, com um pão, ou 2 ou 3, mas pão sem fermento que a gente parte, quebra no meio e divide. Não já cortadinho, muito bonitinho e tal, o padre com o seu, os filhos com o seu, muito bonitinho, mas um pão sem fermento, um pão que uma mulher faz em casa sem fermento. Mas é isto, a hóstia é um pão sem fermento, tem água e farinha, não tem fermento, não pode ter fermento. O pão da Eucaristia não pode ter fermento. Pode ser hóstia, que é o que nós conhecemos, e pode ser um pão sem fermento normal. Eu posso consagrar um pão sem fermento normal e a corpo de Cristo na mesma, não tem que ser hóstia. A hóstia é um empobrecimento grande, porque para já vem cortadinha, não há partilha, não há sentido de partir um pão. Este é um pão. Claro, numa missa com 200, 300, 500 pessoas torna-se impossível, mas numa missa pequena, de um grupo de catequese, podia-se fazer essa experiência de partir um único pão. Este é o único pão, que é o corpo de Cristo, que se divide entre nós. Nós comemos um único pão, partilhamos. Agora com pandemia, nem pensar que a gente nem sequer quer ver. Mas a hóstia, ok, facilita-nos a vida, a distribuição, mas perde a força do pão repartido e do cálice dividido entre irmãos. Mas isto é outra história, isto é para liturgistas e tal. Mas a hóstia é um pão sem fermento e tem toda a ligação com o que estamos a ver. Ok, obrigada. Eu tinha uma pergunta, mas vou deixar o professor terminar e vou fazer no final. Falta apenas uns minutos com o bezerro de ouro. Esta estátua, enquanto Moisés está no monte, já vimos, o povo diz assim, recolhem, portanto, materiais fundidos, os brincos, as coisas das mulheres, e fazem este bezerro de ouro ou de metal fundido, não interessa o material, e o povo de Israel não queria dizer nós não adoramos Deus de Israel, vamos adorar outro Deus. Não é propriamente isto. A estátua não é propriamente que eles negaram ou não queriam adorar um outro Deus, abandonando Javé. Não é isto. Mas ter um símbolo visível. Ter uma coisa visível, palpável deste Deus. Mas Deus tinha proibido isto no primeiro mandamento. Deus tinha proibido isto no primeiro mandamento. Para não fazer nenhuma figuração visível dele. Portanto, um jovem touro, um vitelo, um bezerro, um jovem touro, estava ligado à ideia de poder, força e de fecundidade. E era um símbolo muito difundido por aquelas bandas. O touro novo tinha força e era fecundo. O touro novo devia ter filhos, ainda muitos filhos, não? Estava novo. O vitelo, o bezerro, não o vitelo, o bezerro. Era muito difundido. Esta vontade de fazer Deus à nossa medida. A força, porque precisamos para enfrentar a vida, e a fecundidade, para não morrermos. E esta
a ânsia de fazer Deus segundo a nossa imaginação, o que Deus proibiu. Então, aí vai, portanto, é um episódio dramático da história de Israel que violou a aliança. Tinha feito aliança recentemente e viola a aliança num dos pontos fundamentais, que é a fidelidade ao Deus único, que não pode ser representado, que não está limitado ao tempo, ao espaço. Lembrem-se, eu sou aquele que sou. Então, isto desgosta Deus. Deus quer acabar com o povo hebreu e, a partir de Moisés, dar origem a um novo povo. Isto nós encontramos tudo em capítulo 32. E assim nós temos aquela bela passagem em que Deus já não chama Israel de meu povo, mas diz ao Moisés, o teu povo, e Deus, e Moisés, ao responder a Deus, diz assim, não, o teu povo é teu, não é meu. Portanto, Deus, e Moisés pede perdão. Pede castigo aos prevaricadores, aos que fizeram o vitelo, o bezerro, mas pede perdão ao povo. Portanto, este é um capítulo interessante, porque mostra o povo imediatamente a violar a aliança apenas concluída com Deus, mas mostra, portanto, Moisés como grande intercessor, não quer a partir dele dar origem ao novo povo, quer este povo, e Deus que, portanto, perdoa e refaz a aliança e segue para frente. Portanto, sobre Êxodo, é isto que eu queria dizer. Eu vou escrever esta parte de bezerro de ouro e voilà, eu vou mandar este material. E nós, próxima aula, as coisas vão dar certo, vamos concluir tudo, vamos ver Levítico e mais alguma coisa, Levítico é pouca coisa, e vamos, com fé em Deus, terminar em tempo. Antes de passar-vos a palavra, duas coisas. A escola mandou, portanto, as orientações para avaliação. Eu já tinha dito que farei uma ficha, eu vou fazer, e no fim, quando der toda a matéria, vou fazer uma ficha que vai permitir-vos fazer uma revisão geral daquilo que vimos e responder algumas perguntas, múltipla escolha ou alguma coisa de desenvolvimento. E vou pedir também, isto é tudo individual, e vou pedir o comentário, a análise, portanto, de algumas passagens, de alguns momentos que nós aqui já vimos, também uma coisa de uma página e meio, também individual. Vamos fazer tudo individual, a ficha no final, e talvez já na próxima aula eu dou essas passagens, esses momentos importantes desses 5 livros que vocês deverão comentar, dizer 2 palavras, assim, poucas, coisa de uma página e meia. Agora, se tens dúvida, coragem, posso ajudar? Sim, senhor professor. Sim. Posso? Sim. Obrigada, senhor professor. Muito bom dia mais uma vez para todos. Então, obrigada pela excelente apresentação que me ajudou a compreender e a tirar algumas dúvidas que eu tinha. Nada como ouvir pessoas da área falarem da Bíblia. Por exemplo, nós lemos, mas muitas vezes não sabemos interpretar ou não interpretamos corretamente, não é? E cada aula é uma aprendizagem nova, e hoje eu descobri, saiu-me uma dúvida que eu pensava que Faraó era o nome de rei, eu falava somente de rei Faraó, não sabia que era apenas um título. Agora, senhora, até aqui e já falamos de 3 nomes muito importantes na Bíblia, se assim posso dizer. Já falamos de Abraão, já falamos de Moisés, já falamos, na aula passada, nós falamos também de Josué. Eu estive a ler uma parte na Bíblia
Josué, em que diz, por exemplo, no capítulo, no Josué 8:30, que diz, depois Josué construiu para Javé, Deus de Israel, um altar, depois continua um altar no Monte Ebal, conforme Moisés, servo de Javé. Eu vi que Josué veio depois da morte de Moisés. Agora, professora, me ajuda, por favor, a estabelecer uma relação, se é que pode existir ligação ou relação entre Abraão, Moisés e Josué, de uma forma simples. Me ajuda a fazer esta ligação ou relação, por favor. Essa é a minha preocupação, não sei se é dúvida ou se é dívida. Vamos por partes. Vamos estabelecer assim. Nós temos 3 patriarcas, três pais da nação, ok? Que estão na origem do povo de Israel. 3. Temos Abraão, primeiro, pai de Isaac, segundo, Isaac, que é pai de Jacó, terceiro. Já não temos mais chamados patriarcas, são os 3 patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos encontrar isto sempre que Deus se revela. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. São os patriarcas. Estão na origem de Israel. Não há povo de Israel sem eles. Lembrem-se que o povo de Israel Israel é Jacó, que é Israel. Que depois da luta noturna assume o nome de Israel. E são os seus filhos que vão para o Egito e dão origem ao povo. Lembrem-se disto. Portanto, estes são os patriarcas. Deus cumpre a sua promessa de dar a Abraão uma descendência a partir de Isaac e Jacó e os filhos de Jacó. Portanto, estes são os patriarcas de Israel. São os únicos. Ok? Nós também dizemos, o Deus que nós acreditamos é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus de Jesus Cristo, que nós acreditamos. Não acreditamos no outro Deus. Ok. São os patriarcas. Pronto. Estando constituído o povo no Egito, os patriarcas já não existem, já morreram todos. Agora há a questão da libertação. Nós vamos ter que cumprir uma segunda promessa. A primeira promessa era a descendência. E já temos um povo numeroso, como Deus tem prometido. Mas ainda há a promessa que não se cumpriu, a terra. Este povo não tem uma terra. Então há a libertação do Egito para entrar na terra prometida. A terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que dava a sua descendência. E qual é esta terra? Este povo que está no Egito é um povo estrangeiro, não tem terra. Então vão entrar na terra prometida. E quem vai liderar esta libertação e esta condução, não só condução no deserto, mas esta mentalidade, criar esta mentalidade de povo que vai viver na sua terra, vai ser um grande líder que Deus escolhe, que é Moisés. Nós vimos hoje como é que Deus escolheu. Moisés é o grande líder, não só como condutor, que vai conduzir o povo, mas como legislador, que vai fazer as leis. Como é que vai ser a vida no deserto e na terra. Está certo? Mas Moisés não vai agir sozinho, tem Arão, que é seu discípulo, que o acompanha, que o ajuda. E tem, no fim, Josué. Josué é um discípulo de Moisés. Moisés que não é patriarca. Já não é patriarca, mas é o grande condutor da libertação do povo de Israel do Egito para a terra prometida. O grande problema é que Moisés faz todo este percurso com o povo, desde de convencer Faraó, como vimos hoje, até as planícies de Moabe. Ele não entra na terra prometida, fica nas fronteiras, vê a terra do outro lado. Mas ele não entra, morre antes. Aí é que entra a figura de Josué. Josué substitui Moisés. É Josué que vai conduzir o povo à entrada da terra prometida, a estabelecer-se na terra prometida. Josué que vai fazer isto, não Moisés, porque Moisés morreu antes. A Josué toma, aliás, o livro que vem a seguir é próprio de Josué. Josué toma
e protagonismo com a morte de Moisés. Torna-se ele o condutor do povo, ele o líder, e vai introduzir o povo na terra prometida, com as guerras, com as lutas que tem que fazer, porque a terra prometida não era uma terra que estava lá à espera de alguém para habitar, era terra que tinha gente. Eles tiveram que lutar, que conquistar, que fazer alianças com todos os povos. Aí é que entra a segunda parte, nós vamos ver, né? Se for eu a dar aula ou outro professor, no próximo ano, a segunda parte, portanto, a entrada na terra, o estabelecimento na terra, a vivência na terra, já com Josué, depois com os juízes, depois com a monarquia, assim por diante. Até a deportação para a Babilônia, até a destruição do templo, até a coisa toda, ok? Sim, senhor professor. Então, o Josué consegue conduzir a entrada na terra prometida, depois de Moisés. Exatamente, porque Moisés morre. Moisés não entra na terra prometida, Ok. morre antes. Obrigado. Está de fora da terra prometida. É Josué que torna-se líder, que o substitui. Certo. Obrigada. Obrigada, professor. Arnaldo? Sim, professor, eu vou ser curto. É o seguinte, professor, o professor falou-se que houve uma quebra da aliança entre o povo de Israel e Deus, quando a construção do bezerro de ouro e a sua adoração. E eu queria perguntar como que enquadra, nós os cristãos, a nossa imagem na igreja. Era só isso. Esta é uma questão antiga. Bom, em princípio, continua valendo a não representação de Deus. E nós não temos uma representação de Deus. Deus vai para além de toda forma, toda forma de representação. Como é que podemos representar Deus? A única representação de Deus somos nós, que somos à sua imagem e semelhança, nós os homens e mulheres. Mas vale ainda a não representação de Deus. Isto é válido. Nós não temos efetivamente imagem de Deus. Não fazemos. Pois. Nós fazemos a imagem, absolutamente normal, dos santos. Hoje menos. Hoje não está muito na moda. Se vocês virem as nossas igrejas, hoje são menos as novas. Têm menos imagens, ok? As imagens desempenharam um papel importante quando a gente era analfabeta e para a própria catequese. Portanto, os desenhos nas igrejas serviam para catequese, para a gente que não sabia ler, entender o que estava a ouvir. Não? Quando ouvia a anunciação do anjo e via a imagem da anunciação, ajudava a captar. E as imagens dos santos não é que esteja proibido, é uma estátua, desde que seja considerada uma estátua sagrada, como toda estátua naturalmente é. Agora estamos escandalizados porque estão a vandalizar as estátuas, mas como toda a imagem de quem amamos é em si uma imagem sagrada. Se eu tiver a fotografia da minha mãe, do corpo da pessoa, é uma imagem que eu respeito, mas não passa de uma imagem. Não tem nenhum outro valor a não ser uma imagem evocativa, não tem nenhum poder. É uma imagem evocativa. Lembra-me a figura, sim, a figura de São Pedro é um exemplo para mim. São Pedro é um exemplo para mim. A sua representação iconográfica a partir de uma imagem é simplesmente uma representação, às vezes fruto da imaginação, porque ninguém tinha uma fotografia de São Pedro. A gente põe com o livro na mão, com a chave na mão, porque é a coisa da chave, cria-se uma imagem dele. Outra coisa diferente é a imagem de João Paulo II, é praticamente a sua fotografia, e tem sempre esta imagem de lembrar o homem que viveu a sua vida voltado para Cristo, mas aquela imagem não tem nenhum poder, aquela imagem não representa Deus, aquela imagem é simplesmente uma imagem que merece o meu respeito e a minha veneração. A veneração não tem nada a ver com a adoração. Nós não adoramos, eu acho que ninguém aqui adorou imagem, embora esteja nas nossas casas, nas nossas igrejas, como simplesmente memória de homens e mulheres que viveram bem a sua fé, de santos. Nós não temos, embora há quem ainda tenha inventado a imagem da Santíssima Trindade, mas estamos a ver que é um exagero a imagem da Santíssima Trindade. Como é que se pode chegar lá
é simplesmente artisticamente, vamos lá pensar assim, mas não temos noção de como seja a Santíssima Trindade. São João diz que veremos um dia como ele é. Então, neste dia, teremos a imagem, mas não seremos capazes de usar. Este mandamento é continuo válido. Adorar qualquer imagem é pecado. Mas adorar qualquer coisa que não seja imagem, mas que ocupe o lugar de Deus, é idolatria na mesma, é pecado. A idolatria vai para além da imagem. A imagem pode ser a idolatria, pode não ser. Mas qualquer coisa pode substituir Deus, como o Vitelo deles queria substituir ou queria representar Deus. Sim, professor. Tá bom. Mais perguntas? Se não, gente boa e amada, ficamos por aqui. Certo, professor. Podemos ficar por aqui. Então, bom almoço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. À tarde, voltarei a estar para a outra aula com quem nós temos. O senhor também. Boa tarde. Boa tarde. Tá, tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde, adeus. Adeus, adeus. Para quem tem.